Olá, pessoal, tudo bem? Guarda aí o pessoal entrar. Oi, Tati, tudo bem? Legal, Jaci. Estão sempre com a gente aí. Manuel batendo na porta. Oi, Emi, Marilu, Conrado, Nanda, a Ana, Ana Paula, a Ana Castanheiro. Boa noite, gente. Ao vivo é fogo, né? Não sei se vocês estão ouvindo a voz de Manuel. Giovana, boa noite, tudo bem? Esperar um pouquinho para a mãe, tudo bem, mãe? Obrigada, Nanda. A Jaque, a Anne, obrigada por estarem aí com a gente. Oi, Oi, Jerusa. tudo Padre. bem? Boa noite. Boa noite. Estava conversando com eles aqui que o Manuel estava batendo aqui na porta, estava complicado o negócio, mas agora acalmou, Quem tem filho é isso. né? Então, já dei um oi pro pessoal que entrou. Oi, 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 pessoal que tá aí. Deixa eu ver quem tá aí. A Marilu, a Fátima, a Giovana. É engraçado que tem pessoas que A eu não Ivana. conheço, que tu não conhece também, né? Eu tava esse dia falando pra Gabriela que só de a gente se ver aqui se ver não, só de a gente conversar aqui na live, sentir a energia uma da outra, dá a impressão que a gente se conhece. Tipo, Uhum. a Giovana, eu já me sinto conhecida da Giovana, tem outras pessoas a D, que também são pessoas conhecidas da Gabriela, que eu me sinto conhecida mesmo sem conhecer, é engraçado, né? Só pela troca de Oi, energia que a Aline. gente tem aqui. Isso. Oi. A gente acaba criando uma proximidade muito grande, né? Só pela, por ser seguidoras e estar sempre em conexão com a gente. A Karina, que saudade dela. Tudo bem, gente? Boa noite. A gente Boa já vai noite. começando, então. A Tayana. Tudo bem, Porque assim, né, Tayana? Eu e tu, né, Gabriela, a gente está se vendo. Elas estão nos vendo, a gente não vê elas, mas a gente sente a energia delas e dá a impressão que a gente está todas aqui numa sala de bate-papo, se vendo, trocando energia, é muito legal. A Ana botou, e só cresce. É verdade. Obrigada por quem tem compartilhado, está sempre aqui com a gente. É muito bom, é muito gratificante. A Marilu A Marilu até comentou agora para fazer uma festa com as seguidoras. E o Mário, essa semana, falou para mim, Gabriela, uma hora vocês vão ter que fazer uma festa com esse pessoal aí para que vocês se conheçam pessoalmente, né? E quem sabe ali, gente, sei lá, final do ano, ali novembro, ou até metade do ano, a gente É faça verdade. esse A encontro. festa das comadres. Mas só que assim, E, teve uma questão que eu achei bem interessante que a gente fez na semana passada, não, na quinta-feira, que foi aquela dinâmica de dar um elogio para cada uma de vocês, né? Achei bem legal, uhum. espero que vocês tenham gostado dos adjetivos que a gente deu. E legal também quem mandou a foto e a gente colocou lá nos stories. Então, acho que foi uma oportunidade também de uma conhecer a outra, tipo, amigas minhas que a Gabriela não conhecia, ela passou a ver através da foto, pessoas que a Gabriela conhece que eu não conhecia, passei a conhecer através da foto lá dos stories, e vocês também que viram os stories passaram a ver uma a outra. E muitas compartilharam nos seus stories a foto que a gente colocou, né? A gente procurou colocar uma música que tivesse a ver com vocês. Algumas músicas foi a Gabriela que escolheu, a maioria, né? A Gabriela que escolheu, daí eu tinha música que eu dizia assim, Gabriela, essa música tem tudo a ver com essa pessoa. É uma coisa assim que parece que é uma sintonia, né? Espero que vocês E tenham gostado. a gente tentou, assim, colocar o mais próximo possível da personalidade da pessoa,
sabe? A gente tentou fazer com que vocês se sentissem também valorizadas, Valorizada. essa é a palavra. Então, assim, nós, inclusive, colocamos no nosso pessoal fotos nossa com música também. No Papo de Comadre, foi as fotos das seguidoras, né? Porque o destaque que nós pensamos naquele dia era para vocês, tá? Uhum. Então, assim, a gente quer Para agradecer vocês se muito. sentirem lindas, valorizadas, exuberantes, mulheres com intuito de um empoderamento, né? Eu vi também que algumas postaram fotos nas suas redes sociais, no privado, uma foto diferente, né? De repente, isso já foi dando um gás para cada uma de nós, né? Porque a gente Exatamente. citou vários exemplos e tal. E assim, ó, Então, na quinta-feira a gente terminou a live, mas ficou aquele gostinho de quero mais, assim, até algumas pessoas me chamaram no privado, mandaram mensagem para a Gabriela também. Ai, que pena que acabou. Ai, por que que vocês não entraram novamente? Então a gente até pensou assim, ó, se a gente vê que chegando próximo das 9, o assunto ainda está rendendo e teria mais alguma coisa para estar falando, porque no final da quinta-feira a Gabriela queria estar falando sobre aquelas 10 dicas, né, Gabriela? isso. E ficou Uhum, meio corrido. Ela até, inclusive, colocou as exatamente. 10 dicas lá no papo. Quem quiser dar uma Isso. olhada, pode ir lá. E a gente acabou ficando assim, ó, eu estava me despedindo, não consegui me despedir de vocês. E hoje, É, então, se a gente vê que o assunto tá bom e ainda falta mais um tantinho, rendendo mais alguma coisa, a gente termina a live às 9 e já entra em seguida novamente. Só para a gente poder finalizar com mais calma. Vamos combinar assim, exatamente. então. Tá. Então é isso, gente. Pode ser também. Vamos conversar depois então sobre essa ideia. A gente vai, se puderes ir anotando, Jerusa, que eu tô sem nenhuma folhinha branca aqui, essas Tá. ideias para depois a gente discutir, fazer uma reunião e conversar. É, Então hoje, desculpa, quem entrou agora, que não sabe, foi dada a ideia de a gente fazer uma festa das comadres e a Ana sugeriu agora fazer um grupo do Zap, né? isso. Tá. Então, é o seguinte, vamos começar com o nosso tema, que hoje tem bastante coisa para falar. Ele é um tema amplo, é um tema que, dentro da própria superação, né, ele tem vários eixos que a gente vai estar conversando com vocês. Então, o nosso tema de hoje é uma pergunta, né? Vamos falar sobre superação? O que que é a superação, né? Às vezes a gente usa algumas palavras, as palavras são mais banalizadas, mas a gente não pensa sobre aquela palavra e o que de fato aquilo ali tem a ver com a minha vida e com o meu dia a dia. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra superação vem da ação, de superar, de eu agir, né? Ultrapassar uma situação desagradável e vencê-la. Então, a superação é vencer algo. E quando a gente fala de superação, e esse tema, antes que eu me esqueça, foi um tema sugerido pela Tati, uma das nossas seguidoras, a gente remete aos nossos medos, né? Porque o medo, ele faz com que a gente, com que nós nos boicotamos, que nós congelamos e não conseguimos seguir e superar algo. Ou a gente demora mais para superar alguma coisa, justamente por conta do medo que nos cerca, né? É o fantasma da perfeição que nos ronda também. Tudo aquilo que a gente que a gente vem conversando há algum tempo. A gente também vive muitas expectativas, muitos fracassos na vida, inquietações, consciência de alguma dor da perda, a dor da separação, a dor de expectativas, a dor do fracasso. E cada ser humano vai buscando um sentido para a vida, né? Um sentido para. Procura um sentido e algo para diminuir um pouco esse seu medo, essas suas angústias, essas questões, para superar isso, o que incomoda em si. E aí tem algumas pessoas que procuram a religião, outras procuram a ciência, outros procuram amigos, familiares, cada um com o seu modo de ser e o seu modo de busca. Então a gente está aqui para conversar sobre os nossos medos também, para dizer que vocês não estão sozinhas,
né? Nós também temos as nossas frustrações, os nossos medos e a nossa busca para superar algumas coisas que nos incomodam na nossa vida e no nosso dia a dia. E assim, ó, como a Gabriela estava falando dos medos, que são as nossas tragédias, né? Que são as nossas dificuldades. Então, assim, ó, o que que a gente entende por isso? Ou tu faz do teu medo um ponto de partida, ou tu faz do teu medo, não, da tua dificuldade, né? Um ponto de partida, ou tu faz dessa dificuldade um ponto de chegada. Porque, como a Gabriela acabou de dizer, a gente se auto-sabota. A gente sabota a nossa felicidade, porque o que te bloqueia está te impedindo de ser feliz. Tem alguma coisa ali no meio do caminho que não deixa tu seguir adiante, né? Então a gente, na verdade, teria que pegar, fazer dessa dificuldade um ponto de partida, fazer dela um estímulo para te seguir adiante, um estímulo para te vencer, para te ultrapassar, para te se superar, né? Porque quando a gente fala Exato. de superar, é quando tu vence algo que estava te limitando. Então, assim, ó, o ser humano, ele tem essa capacidade de sempre reforçar aquilo que é negativo. Ao invés de a gente se basear naquilo que deu certo, no que é positivo, a gente pega o que é negativo. Ah, de uma situação, 10 coisas que deram certo e uma que deu errado. O que que te bloqueia? É aquela situação que deu errado, porque a gente fica se trancando por aquilo que deu errado e não pega os pontos positivos para servir como estímulo, para servir como gás. Não, a gente fica ali martelando naquilo que não consegue, martelando naquilo que não dá certo, martelando naquilo que não foi daquele jeito que tu imaginava. A gente pega o negativo e deixa com que esse negativo nos trave, né? Nos impeça de ir adiante. Como foi um dos exemplos ali que deram para gente de coisas a serem superadas. Ah, o medo de errar. A gente tem medo de errar, de se jogar nas situações, de ser quem quiser ser, porque tem medo do julgamento do outro, né? O medo de dirigir, o medo de se expor, o medo de falar o que pensa, o medo de ser e também sobre superação ao fim de um relacionamento. Então, assim, ó, nós estarmos aqui hoje nesse canal de conversa com vocês também é uma superação. Semana passada, eu tô sempre achando que é semana passada, na quinta-feira, uma colega falou depois para mim assim, ó, no privado, que eu fiquei conversando com ela. Jerusa, eu não sabia desse teu lado, de tu, assim, conseguir se colocar, se expor. Eu, assim, para ela, bom, nem eu sabia. Nem eu sabia, porque eu estou aqui me desafiando, eu estou me superando. Eu sou uma pessoa tímida, eu tenho medo de me expor também, mas eu estou aqui me expondo, superando os meus limites, porque ou eu me acomodo, ou eu acho que eu não sou capaz, ou então eu vou tentar me superar. E como é que eu vou me superar? Enfrentando, né? Eu preciso enfrentar. Vou com medo, mas eu vou. A gente precisa ir com medo. Vai com medo, mas vai. Não é, Gabriela? Exatamente. E a superação, a superação interligada com o medo, né? Isso pode ser micro ou pode ser macro. O micro é no dia a dia, assim, coisas pequenas da nossa vida que faz com que a gente não se mova. Até antes de começar a live, eu estava conversando com a Jerusa, eu falei, Jerusa, às vezes eu tô com alguma coisa administrativa para fazer lá no meu escritório, por exemplo. O que que acontece? Eu não consigo, eu não quero fazer aquilo, vou postergando, e aquilo de alguma forma me trava, aquilo de alguma forma está ali me incomodando, e eu vou seguindo com outras coisas, e quando eu faço aquilo, foi uma superação ali naquela semana, sabe? Eu poderia ter feito isso antes, mas a gente tem a tendência de deixar para depois o que não agrada, né? O que a gente não gosta de fazer, só que às vezes é necessário. E tem o macro, que é algo maior, que é algo que a gente não tem resposta, que é algo que está ali como uma perda, né? Uma angústia, um divórcio, uma separação, enfim, que é um processo de luto, né? Que aí é todo um processo e demora muito tempo para superar. Então, assim, às vezes a gente sofre muito por antecipação, né? Eu falo isso porque isso acontece comigo também. A gente opta, às vezes, em se acomodar
em vez de seguir, né? Porque o desconhecido, ele nos causa o quê? Nos causa medo, que a gente vem falando até agora. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está num emprego e está infeliz naquele emprego, está sofrendo naquele emprego, mas na cabeça dela, eu preciso do emprego, eu não posso, eu não vou conseguir outro. É sempre a negatividade, né? A gente sempre colocando que não é capaz, que não pode e que não vai conseguir superar. E aí o que acontece, né? A gente tem que aprender de novo a lutar. A Karina até colocou ali que a gente precisa se reinventar. E isso é muito difícil, né? Porque às vezes a gente precisa saber como se reinventar. E a busca, né, é uma busca que não é só de vocês, é uma busca nossa, é uma busca do ser humano, é uma busca constante, né? A gente precisa, gente, às vezes, nos expor, ter mais clareza do que a gente quer. Tem um autor, que é o Jorge Forbes, que ele fala: você quer o que você deseja? Realmente você quer? Às vezes, a gente não sabe realmente o que a gente quer. E aí, como eu falei no vídeo passado, se a gente não sabe o que quer, a gente não sabe para que caminho seguir. Então, qualquer caminho vai levar para qualquer lugar. Né? Então, aí eu até brinquei: se o vento soprar para lá, a gente vai para lá. Se o vento soprar para cá, a gente vai para cá. Então, a gente precisa olhar para os caminhos. Teve um curso que eu fiz há um tempo atrás, porque eu sonho muito, né? Todo mundo sonha, mas tem gente que lembra dos seus sonhos, outras pessoas lembram às vezes e outras lembram sempre. E aí, nesse curso do sonho, teve uma pessoa que levantou a mão e falou assim: ó, todos os dias eu sonho que tem alguém correndo atrás de mim. E eu corro, 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 e assim, e tô sempre correndo, fugindo dessa pessoa. E é um pesadelo, eu acordo nervosa, às vezes eu choro. Aí a pessoa que estava dando curso falou assim: tu estás correndo, não é de alguém, não é de nenhum animal, né? É dos teus medos. Os teus medos estão correndo atrás de ti, tu estás correndo deles. Mas tu vais ter que, no próximo sonho, tu vais ter que criar uma lucidez no sonho. Isso é capaz, assim, eu já tive várias lucidez no sonho. E tu vais olhar para trás e não correr. Tu vais ter que enfrentar esse teu medo. E aí passou. Depois de um tempo que nós tivemos outras aulas, essa moça falou assim: olha, eu acordei do sonho, que eu estava correndo, daí veja chorar, eu falei: não, tem que enfrentar. E ela disse que depois sonhou de novo, no mesma noite, e ela olhou para trás e parou e não correu. E aí ela acordou. Depois dali, ela não sonhou mais com isso, porque ela enfrentou os medos dela. E a tendência na vida é que a gente sempre corra dos nossos medos, né? Então, a coragem, a gente precisa de coragem, porque a coragem ela, é a gente fazer algo apesar dos nossos medos, porque se a gente não tiver coragem para fazer aquilo ali, os nossos medos vão nos dominar a todo momento. E aí eu assisti um vídeo hoje também do Roger Oliveira, né, que inclusive eu compartilhei com a Gabriela, serve para estar estudando aqui para a live hoje, porque a gente para fazer live precisa estudar, né? Esse assunto, porque nem tudo a gente tem o total domínio. Então, assim, ó, ele falou que às vezes, e é bem forte, às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte. Então, às vezes a gente está aqui vivo, cheio de energia, cheio de possibilidades, e a gente se sepulta. Se sepultar é morrer, né? Se sepulta em vida, porque quando tu morre, acabou. E quando tu estás vivo e tu deixa com que essa tua tragédia, essa tua dor, porque o que nos bloqueia nos causa dor, né? Quando tu deixa que isso se torne um empecilho para ti viver, para te seguir adiante, para te fazer aquilo que tem vontade, tu tá se sepultando em vida, né? Então, muitos de nós, a gente se sepulta em vida, né? E aí, assim, ó, eu não tenho como mudar a dor, ela já está aqui. Quando tu tem um bloqueio, é fato, esse bloqueio te causa dor. Então, a dor está aqui. Então, o que que a gente precisa descobrir? Uma maneira de sofrer. Porque o sofrimento faz parte da vida do ser humano, mas eu não vou ficar usando esse sofrimento como autopiedade, porque às vezes a gente fica tendo essa autopiedade e isso é uma forma de egoísmo, é um egoísmo com a gente mesmo, né? Então, assim, qual é a maneira de
de trabalhar isso. Qual é a maneira mais certa de vivenciar esse sofrimento? É a superação. E aí eu me lembrei de várias situações da minha vida, que até na quinta-feira eu comentei que eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Que lá na quinta-feira a gente falou de autoestima e hoje o assunto é superação. Então, com relação à minha cirurgia bariátrica, há muitos anos, tipo, a minha filha hoje tem 15 anos, logo depois que nasceu a minha filha, eu comecei a engordar e eu sempre quis fazer essa cirurgia, mas eu sempre tive medo, sempre me bloqueei porque a minha mãe não quer que eu faça, porque ela tem medo, ela trabalha na área da saúde, várias pessoas já morreram. Ah, porque a minha irmã não me apoia. Ah, porque o meu marido também não me apoia. E aí eu ficava me apegando àqueles casos que as pessoas morreram que não deu certo. Mas entre uma que morreu, 1000 sobreviveram e ficaram felizes, emagreceram, mas eu estava me apegando àquela situação negativa. E não fiz a minha cirurgia. Eu levei mais de 10 anos para criar coragem. Então, um belo dia, várias amigas começaram a fazer e eu fui me encorajando. E fui vendo que eu não podia me deixar bloquear, deixar de fazer aquilo que eu tinha vontade, pensando no negativo. Por que Eu acho que travou agora a internet da Jerusa, foi a minha. será? Para mim aqui eu estou te ouvindo bem? Ah, tá, Vocês deu. estão me ouvindo? Então, aí Sim. assim, ó, o que que eu fiz? Eu passei a me basear nos casos que deram certo, de pessoas que eu conhecia, e abstrair o que não deu certo. Então, assim, ó, eu fui para a cirurgia com medo. Ó, a Tati está dizendo que o meu travou Foi o meu. aquela hora, foi aquela hora. Ah, Uhum. tá. Mas agora Eu tá fui normal. com medo. Às vezes a gente precisa ir com medo. Vai com medo, mas vai. Não deixa de ir. Vai com medo, mas vai. Tipo, ah, tem medo de dirigir, medo de dirigir. Mas se tu olhar ao teu redor, ao próximo de onde tu mora, ou se tu estiver no trânsito, quantas pessoas estão dirigindo? Quantas? Milhares? Por que que entre aquelas milhares tu não vai dar conta de fazer aquilo também? Por que que tu não se sente capaz? Quantas coisas mais difíceis às vezes a gente faz na vida? Muitas coisas que a gente faz, outras pessoas gostariam de ter feito e não conseguem. Tem pessoas que gostariam de ter feito uma faculdade, tem pessoas que gostariam de fazer. Sei lá, por que que a gente se apega naquilo que é o negativo? A gente tem que trabalhar nossa mente para o lado positivo, né? Exatamente. É. A vida, ela é escrita por nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente tem que saber, já é bíblico, né? Então, o Leandro Carnal fala em vários vídeos dele, né? Conheça-se a ti mesmo, né? Se nós nos conhecemos, isso assim, gente, é muito profundo, porque a gente tem que saber, a gente precisa se conhecer para saber quais os nossos medos de verdade. A Ana, ela colocou ali em relação à depressão, a tristeza que é a depressão, né? A depressão, ela é o mal do século. É um mal que, nesse século XXI, pega quase todo mundo, né? E várias pessoas têm vários momentos de depressão. E como superar essa depressão, né? É difícil, cada um busca aquilo que eu já coloquei inicialmente, né? Cada um busca aquilo que eu coloquei inicialmente, ou a religião, a ciência, o budismo, ou a meditação, cada um tenta é, ver o que fazer para que mude, Para superar. saia desse momento, né? Alguns tomam remédio que é necessário, então assim, ó, Para é ser um difícil, apoio. a depressão, ela é algo que às vezes a pessoa não consegue sair sozinha, né? Precisa de ajuda. E, e ali ela tem que descobrir o que faz, que tem gente que está em depressão e não sabe nem por quê, qual é o motivo, simplesmente sente aquilo ali. E a gente vive num mundo que a felicidade tem que ser constante, né? E a gente não consegue suprir todos esses momentos de felicidade o tempo inteiro. Tem momentos que a gente tem que encarar que realmente a gente não está bem, mas que a gente vai tentar buscar alternativas para mudar isso. Não é fácil, mas a gente precisa tentar exercitar. Tem
um canal no YouTube, que eu esqueci o nome da pessoa, que ela diz que para superação de medos, enfim, a pessoa deve listar o que que ela precisa ter, o que que ela precisa fazer para ter coragem para alcançar alguma coisa. Porque às vezes a gente não sabe que caminhos seguir. Eu quero muito me superar, por exemplo, né? Me superar em mudar de emprego. Eu quero sair desse emprego, eu quero almejar algo para mim. Por exemplo, eu sou, sei lá, eu fiz o magistério, mas agora eu quero ser professora. Então, que caminhos que tu vai buscar, né? A coragem que tu vai ter, voltar a estudar, fazer um curso de pedagogia, se inscrever no concurso que é dar aula na rede pública. Então, tudo isso a gente precisa estar tendo clareza para chegar onde a gente quer chegar e, consequentemente, se superar. E ali, quando ela falou da depressão, aí me remete a algo que a gente até não quer aprofundar muito, né? A gente pode falar até em outro momento, que é essa questão da perda, eu acho que a Ana Paula colocou, e da dor profunda, né? Que para a psicologia é um momento de luto, é uma fase que pode durar um ano ou mais de um ano, cada um encara de uma forma. Então, assim, gente, a gente precisa ter coragem para seguir em frente e a coragem ela não é fácil né, a gente ter, às vezes a gente precisa de alguém que nos incentive, né? Ou a gente precisa buscar força da onde não tem para sair daquele momento, mas é um caminho para superar os nossos medos. E assim, ó, voltando a falar ali do medo de dirigir, porque ainda estou com essa ideia na mente, eu me lembrei da minha fase, eu já dirijo há 20 anos, mais ou menos, né, desde os 18. Então, assim, ó, só para a gente ter uma ideia, quem dirige sabe. Quando eu comecei a dirigir não era algo prazeroso. Era algo assim, ó, que me deixava toda travada. Eu chegava nos lugares assim, ó, parecia que eu tinha carregado pedra, porque tu fica tensa, tu fica assim, ó, nervosa. Mas aí eu pensava assim, meu Deus, mas se as pessoas dirigem, será que todo mundo fica assim tão nervoso? Será que é assim normal ficar tenso? Aí, às vezes eu pensava assim, ai, gente, eu preferia andar de ônibus. Ai, por que que eu não fui de ônibus? Que era bem mais simples. De ônibus eu sento, fico olhando na janela, vendo a paisagem, sem preocupação nenhuma. Andar de ônibus era assim, ó, um relaxamento. E cada vez que eu pegava o carro para dirigir, era um estresse. Chegava no lugar, assim, ó, parecia que eu estava travada. Então, o que que a gente tem que pensar? Poxa, eu acho que isso é só uma etapa que eu vou passar e depois, daqui a pouco, já estou no automático. Vou estar dirigindo bem, normal, porque assim, todo mundo passa por isso. Poxa, todo mundo aí dirige, por que que eu não vou conseguir? E aí eu também lembrei de outra situação que eu gosto de dar exemplos, né? De quando alguém colocou ali, medo de se expor. Eu sou uma pessoa tímida. Hoje eu estou aqui e também já tive outras situações. Em 2016, eu fui convidada para dar formação para professores na Casa do Educador, que é da Rede Municipal de São José, onde eu trabalho. Que é me colocar diante de vários professores para estar falando algo, né? Tipo, como se fosse um curso, uma palestra, alguma coisa assim. Eu aceitei, mas assim, ó, sabe quando tu aceita e tu te arrepende? Porque depois, assim, eu fui para casa pensando assim, o que que eu fiz da minha vida? Eu disse assim, meu Deus, eu não deveria ter aceitado isso nunca, isso não é para mim. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, como é que eu vou falar lá na frente daquelas professoras? Tem gente que sabe mais do que eu. Eu disse assim, não, eu tô louca. Daí chegava, era uma vez por mês que eu tinha que ir para dar esses cursos, né? Aí sempre chegando no dia, a minha barriga começava a doer, me dava dor de barriga. No dia anterior eu não dormia direito. E aí eu sempre com aquele pensamento, meu Deus, por que que eu fui aceitar isso? Gente, eu não tenho condições. Mas assim, fui. Cada vez doía a barriga, e dava dor de barriga, e dava até vontade de ir no banheiro. Chegava lá na frente, começava assim meio que travada, depois ia fluindo, mas a cada vez eu ia me superando e eu não deixei com que esse medo, esse bloqueio me impedisse. A gente precisa se desafiar, acreditar na gente. Vai com medo, é o que eu digo, vai com medo, mas vai. Hoje, se eu tivesse que ir novamente, não vou dizer para vocês que eu não teria receio ainda, né? Porque ainda não domino assim totalmente falar em público. Mas a gente precisa enfrentar os nossos medos, a gente precisa. Se tu não enfrentar, tu nunca vai superar.
né? O medo, ele, na verdade, está aí para ser desafiado, ele tem que ser visto como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. O ponto de chegada é onde tu estaciona, parou, chegou. Daqui não saio, daqui não vou para lugar nenhum. E quando é um ponto de partida, é só o início da tua caminhada, né? Da superação. Então, o que eu tenho a Tem dizer para uma... vocês é... Fala, Gabriel. Ah, tá, não pode para terminar. Não, o que Achei eu que tinha tenho para sido dizer bom. para vocês como exemplo é isso. Vai com medo, mas vai. Claro que tem que ter cautela, tem que se preparar. Ah, se é falar em público, ah, se é dirigir, não vai pegar o carro e se jogar na estrada, vai. Não é assim, né? É. Mas vai. A dedicação também, né, Jerusa, ela é importante, assim, para a superação. A conexão com a minha causa, né? Quando eu quero algo e almejo aquilo ali, às vezes os meus medos me bloqueiam, às vezes há pensamentos negativos que não vou conseguir, que eu não sou boa o suficiente, que eu vou errar, que eu não vou conseguir falar, faz com que a gente não consiga. Então, se a gente às vezes exercitar a nossa dedicação naquilo ali, a conexão que a gente vai ter com aquela nossa causa, a gente vai se superar. Com certeza a gente vai. Eu já, muitas vezes na vida, eu já me superei. Eu achei que eu nunca ia chegar a, sei lá, não a estar onde eu estou, assim, mas ser quem eu sou em todos os sentidos, sabe? Porque às vezes a gente remetendo ali para uma classe mais empobrecida, né? As pessoas, as crianças, já desde pequena, elas acham que algumas profissões, alguns cargos já não é para elas, já não é destinada para elas. Então, desde pequeno, a gente já aprende que a gente pode estar em alguns lugares e outros não. Não aprende de fala, mas aprende observando quem está naqueles lugares. São os meus, são os pares, são pessoas próximas, né? Então, quando eu acreditei que eu poderia ser uma advogada, por exemplo, muitas pessoas ao meu redor não acreditaram. Elas não acharam que era possível, mas não é porque elas não queriam que eu não conseguisse, não é isso. É porque para elas estava muito distante, né? Para uma menina de uma determinada classe social chegar a uma determinada profissão que relativamente ela é uma profissão burguesa, é uma profissão para quem já tem um pai que é advogado, juiz, promotor, toda uma classe que ainda está mudando bastante, mas não mudou totalmente. Então, isso é superação. Então, eu tive várias superações, eu tive filho cedo, eu dançava numa companhia de dança e eu queria ser profissional de dança e eu me dediquei, eu tinha medo de ser. Mas isso tudo foi uma construção já de infância que eu carrego desde pequeno. Então, quando a gente começa, até a Ana colocou ali em relação à terapia, quando a gente começa a terapia, eu acho que é muito importante para mim, né? Cada um busca um sentido, né, para aquelas respostas. Mas quando a Ana colocou, não consigo ainda me encaixar numa terapia. É difícil. Eu também já fiz, dentro da psicologia tem várias áreas, né? Tem psicologia social, psicologia comportamental, psicanálise, enfim. Eu ia em várias e não conseguia me encaixar. E de repente eu fui para psicanálise, gostei da psicanálise e depois para a terapia alternativa. Então, às vezes a gente tem que tentar. Uma hora, se quer buscar o caminho da terapia, uma hora vai conseguir encaixar. Então, falando dos medos da infância, que para mim isso é muito presente, assim, eu tinha muito medo de falar. Muito, muito. Minha mãe tá aí, ela pode dizer. Inclusive, ela trabalhava no asilo e às vezes eu não tinha aula, eu ia com ela. Elas perguntavam se eu era muda, né? Se eu não tinha língua, se o gato comeu a minha língua, porque eu não conseguia falar. E eu ia para a escola e eu fiquei até com problema de bexiga porque eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro, por exemplo. Isso tem liga com o tema da semana passada, que é a questão de autoestima também, né? Uhum. Então, se tu não tem autoestima, isso gera medo, né? E aí impede tu superares o que tu precisas. E aí eu ainda tenho receio de falar em público. Eu ainda tenho receio de falar por vários motivos. Às vezes eu tenho receio de ser muito sincera, de falar e machucar alguém, né? Às vezes eu tenho. Eu fico meio que em pânico, assim, se eu vou ter uma palestra.
para falar para muita gente. Eu me preparo muito. Então, como eu tenho esse medo, como eu tenho essa trava em mim, eu me preparo muito para eu superar aquele medo. Às vezes, dá vontade de ir no dia dizer assim, não vou mais, sabe? Uhum. E eu me remeto até uma passagem que nós fomos viajar, eu e um casal de amigos, né? Meu marido também. E nós tínhamos muito, muito medo de avião, Alexandra. Muito, muito medo de avião. Aí o que acontece? Eu tomei um vidro inteiro de maracujina líquida para eu poder, e eu já fiquei assim, ó. Parecia que tava muito legal, assim, eu não tava nem mais sentindo o meu corpo. E eu tomei para eu superar aquilo ali e pegar o avião. E quando chegou no aeroporto, eu fiquei morrendo de medo de entrar no avião porque eu fiquei em pânico, o medo de acontecer uma coisa, o medo de cair, todo mundo dizer, não, não precisa ter medo e tal. Mas o que que acontece? Eu tinha opção, até minha amiga disse que, não vou mais, eu convenci ela a ir, falei que eu também estava com medo, ela sabia disso. Eu tinha opção e ela também de não ir, mas a gente superou os nossos medos e fomos. Para voltar, a gente tomou mais um vidro de maracujina. E aí me lembrou Paulo Gustavo, que é aquele da Minha Mãe é uma Peça. Ele falou assim, numa entrevista que ele deu: Nossa, eu morro de medo de avião, morro de medo de avião. E aí ele disse que pegou um avião, tinha um padre, tinha não sei o que. Ele falou: Esse avião vai cair com certeza. E ele disse que começou a ficar nervoso, começou a ter várias reações. E quando a gente fica nervoso e quando ficamos com medo, dá dor de barriga, tremedeira, suador. E ele fez o quê? É, ele disse que chegou uma hora que ele falou assim: ó, eu vou morrer de ataque cardíaco, né, de tão nervoso que eu tô, ou eu vou seguir. Daí ele falou assim para ele mesmo: quer saber de uma coisa? Morrer, morreu. Então, assim, ó, foi o que aliviou ele. Morrer, morreu. Então, às vezes, a gente precisa tocar essa tecla. Não morrer, morreu, mas tocar essa tecla, assim, ó, dane-se, vou. Seja o que Uhum. Deus quiser. Depois que passa, a gente sente um alívio, a gente às vezes até se culpa ou assim se questiona. Poxa, para que eu fiquei tão nervosa? Foi só isso, né? Só que a gente deixa os nossos medos dominar. E eu tô falando isso, gente, porque eu deixo meus medos me dominar a todos os momentos. Até a Jaque falou a live passada, escreveu ali. Ai, Gabi, eu não sabia que tu tinhas uma autoestima baixa. Baixíssima, sabe? Às vezes a gente precisa falar sobre isso, nós precisamos juntos aqui Uhum. tentar mudar isso, tentar fazer com que as coisas que a gente está falando, se refletindo e vocês trocando com a gente, e às vezes o que vocês falam, eu fico repensando ao longo da semana, né? Que realmente, nossa, às vezes vocês dão exemplos, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem aqui, mas eu acho que a Jerusa anotou, né? Depois, agora a Jerusa vai falar, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários também. Não, eu sou meio cega para ler essas letrinhas brancas, que desespero, meu Ah, Deus. quero mandar um beijo para a Déia, minha tia. Primeira vez que ela entra na live, estou muito feliz e espero que ela entre sempre. E eu mudei a câmera aqui, que tá uma bagunça, tá tudo em cima da mesa. E agora? Ai, ai. A Ana tá falando de uma vez que a gente foi fazer arborismo lá em Santo Amaro. Que arborismo, né, para quem não sabe, é tipo um circuito no alto, assim, com cordas, com ponte pêncil. Nossa, a gente naquele dia se superou, né, Ana? Eu fui, acho que uma das últimas do grupo, a gente foi indo, uma ia passando enfileirada e eu fui uma das últimas. Chegou no final, assim, eu travei, eu achei que eu não ia conseguir passar para o outro lado da corda, que era uma altura muito, Gente, foi enorme a tela. Pode falar, Jerusa. né? E aí, assim, esse também foi um dia engraçado de superação, que a Ana me lembrou ali, superação total. Aí no final era uma tirolesa. Até eu criar coragem de passar por aquela tirolesa, eu fiquei lá em cima, eu não vou ter coragem, eu não vou, eu não vou. E ela gritando, vem, Jerusa. Ah, é E verdade, né, Jerusa? Essas questões assim de tirolesa, de
esportes radicais é uma Uhum. forma também de superar Superar vários de medos. Não medo, às vezes, de pular de altura ou de qualquer coisa. De vários medos, porque daí tu se sente fortalecida e tu sente que capaz. tu consegue, né? Aham. Que tu és A capaz. minha sensação que tu tens depois de passar por essa superação num esporte radical desse tipo, né? É exatamente isso que tu Uhum. falou, Gabriela. Tipo assim, meu Deus, se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa. Tu sai se achando Exatamente. assim, ó, o máximo. E voltando a falar, que até esses dias eu estava conversando com meu pai, não sei se ele entrou hoje eu não vi meu pai aí. Outro dia o pai Entrou. estava falando assim, quero ver vocês dar conta de falar de tantos assuntos, porque eu sou assim, a minha cabeça fica fervilhando, eu falo uma coisa, daqui a pouco estou pensando em outra. Mas assim, quero ver se vocês vão dar conta de falar de tanto assunto. E a gente conversando, né, Gabriela, é engraçado porque um assunto puxa o outro, dá a impressão de que a gente está sendo repetitiva. Porque quinta-feira a gente falou de autoestima, aí hoje a gente está falando de superação. Aí a gente já falou de amor próprio, a gente já falou de filhos, a gente já falou de Amizade. amizade, Amizade. relacionamento. O engraçado é que um assunto tem a ver com o outro, uma coisa completa a outra. Tu falar de superação, tu também tá falando de autoestima, porque quando tu tá com a tua autoestima boa, quando tu tens um amor próprio, porque quando tu se supera, é porque também gera uma questão da autoestima, né? Porque quando a gente está com aquela autoestima lá embaixo, tu se acha incapaz. Tu se acha incapaz de dirigir, tu se acha incapaz de se expor num curso, dar uma palestra, tu se acha incapaz, tem gente que tem bloqueio de enfrentar o mercado de trabalho, que se formou, se graduou, aí a pessoa se forma, faz pós-graduação, e faz curso, e faz isso, e não entra nunca para o mercado de trabalho, porque ela tem medo. Então, isso também é uma questão de autoestima, né? A gente se sentir capaz de. Então, assim, Exatamente. um assunto está atrelado ao outro. Que é engraçado, o ser humano ele é um ser completo, né? Então essas questões estão sempre indo e vindo. E aí quando a gente pensa num determinado assunto, ou então quando alguém sugere um assunto, a gente fica naquela coisa assim, poxa, mas a gente já falou sobre isso, mas a gente falou sobre isso, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Na semana Exatamente. passada eu citei a minha bariátrica na perspectiva da autoestima, hoje eu citei a minha bariátrica na perspectiva da superação, e assim vai. Uma coisa complementando a outra dentro de diversos assuntos. Então, o negócio rende. Fala, Gabriel. Assim, é engraçado agora que a Ana Paula colocou ali, vocês estão ainda mais lindas na produção hoje. Semana passada, a gente disse, gente, eu me arrumei toda pra vocês, eu coloquei minhas unhas, eu coloquei um Hoje eu batom, um estou brinco, sem não sei o quê. manhã. E aí eu me senti assim, eu falei, nossa, eu não me arrumei assim o suficiente para as nossas seguidoras. Aí eu fiquei até meio. Aí eu falei, não, hoje pelo menos eu vou ver se eu, né, consigo dar uma geral aqui no, na maquiagem, pelo menos. E aí eu quero agradecer também, né, por vocês sempre nos exaltarem, assim, com mensagens carinhosas. Muito obrigada. E então, gente, o Jaci falou, né? Não sei se o Jaci tá aí ainda, mas quando a Jerusa me disse que o Jaci falou, eu quero ver até quando vocês vão ter assunto, né, para estar falando ali no papo de comadre. E assim, na hora a gente ri um monte, mas assim, mulher, gente, tem assunto para eternidade. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente pode ficar aqui horas e horas e horas, a gente não vai perder o assunto. Sempre alguém vai ter alguma coisa para falar e a gente vai tocando a ficha. E aí, vou entrar mais numa questão aqui, que tem uma frase que uma amiga minha, Roberta, que ela é psicóloga, ela é prima até da Tati, que está aí nos assistindo, que ela sempre fala assim, e da Aline também, eu acho, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. E eu sempre penso nessa frase. É, eu sempre penso nessa frase porque ela tem a ver com tudo, né? Tanto com superação como os outros temas. E aí me remeteu a um livro que eu li, que é Crer ou Não Crer, até coloquei ele como sugestão para vocês, né? Que é uma conversa entre um ateu e um padre. E tem um momento que o padre ele vai falar sobre sofrimento. E ele diz que se eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço todos
eu faço sofrer todos que estão ao meu redor. E aí, isso também me remeteu àquela propagação do sofrimento, né? E porque às vezes a gente faz o seguinte, a gente tenta se apegar a algo que nos faz sofrer e inevitavelmente faz outras pessoas sofrer, e às vezes a gente dissemina o sofrimento. Então, assim, eu tenho exemplo da minha avó, assim, que ela sofre, mas ela tenta não demonstrar, não que qualquer um pode demonstrar, mas não é isso. Ela tenta não fazer com que as outras pessoas sofram junto com ela. Porque às vezes a gente transpassa o nosso sofrimento, e é bom falar com outras pessoas, mas às vezes a gente quer carregar algumas pessoas para junto do nosso sofrimento. E o que que acontece, né? A gente, é aquilo que eu já disse uma vez, né? A gente pode fazer da dor, a dor pode nos destruir ou ela pode nos reconstruir, né? A Então, Tati a até Tati colocou colocou ali, ali. né? Então, Que a dor assim, é ó. inevitável, o sofrimento é opcional. A gente que faz essa escolha, né? Ou tu vive no sofrimento, ou tu supera e vai adiante. Então, assim, o que a gente tem para falar para vocês, né? Ah, tá. A Déia colocou ali da dor da distância entre eu e minha neta. Eu já conversei algumas vezes sobre ela, né? Sobre essa questão. A distância, ela é muito dolorosa. Às vezes a distância de um pai para um filho, de um neto para uma avó, de marido e mulher, né? Por várias circunstâncias. Às vezes tem gente que precisou se exilar, por exemplo, né? Foi para o exílio, outra pessoa foi trabalhar em outro país. Então a gente tem que pensar como amenizar um pouco essa dor, como amenizar um pouco essa falta, que aí remete à falta. Como superar um pouquinho esse sofrimento? Eu sei que é difícil, a gente às vezes não consegue controlar, né? Não consegue achar uma fórmula mágica, mas a gente pode buscar alguns caminhos, né? Trilhar alguns caminhos. Hoje a gente tem Assim, as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem chamadas por vídeo, que isso faz também que a gente mate um pouco de saudade. A gente está aqui conversando com vocês como se estivesse conversando pessoalmente, porque vocês estão, né, nos trazendo sentimentos, conexão, energia. Ó, a Marilu pensou em que nós poderíamos fazer uma festa das seguidoras, né? De todas, somos todas comadres. A Giovana pensou a mesma coisa essa semana, o Mário falou essa semana, isso é uma conexão, gente, né? e Além da assim, atração. ô, Gabriela, voltando ali no que a tua tia colocou, como superar a dor da separação, no caso, ela vive uma separação da neta, né? E eu estava lendo hoje também sobre como superar a dor de um relacionamento. Não deixa de ser uma forma de superação, né? Ou de um relacionamento que acabou, ou da neta que está distante. E aí eu li o seguinte, e realmente tem tudo a ver. A pessoa de que a gente está distante, ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. E isso não tem como mudar, né? Tu nunca vai esquecer, porque ela, por mais que tu se separou, tu tem um namorado, vocês terminaram, tu não consegue superar, como eu faço para esquecer? Não, esquecer tu não vai esquecer, porque aquela pessoa está marcada na tua história. Ela faz parte da tua vida, de um momento da tua vida. Então, o que que a gente tem que fazer? É tentar buscar outras formas. Às vezes não tem como. Ah, minha neta está distante. Ai, por mais que às vezes eu não consiga vê-la por vídeo, não consigo, tem alguém que impeça. Então a gente, infelizmente, tem que tentar diluir isso, pensar em outras coisas, né? Buscar outros afazeres, Para si despriorizar um também. pouco. Porque quando a gente fica martelando naquela questão, a gente dando Aquela prioridade para energia. tu acorda pensando, tu passa o dia pensando, tu vai dormir pensando. Às vezes a gente tem que tirar um pouco o foco, despriorizar um pouco. Aquilo vai estar ali, vai doer, mas às vezes tu tirar o foco, despriorizar um pouco, vai fazer com que amenize o teu sofrimento, né? Então, assim, ó, não fazer com que
aquela situação gira em torno, a tua vida gira em torno dela, porque o que nos faz sofrer ainda mais é quando a gente torna aquela situação o centro da nossa vida. Ah, eu Exato. terminei com fulano, eu tenho um fulano que eu gosto e não consigo me desapegar, mas a gente é apegada, a gente quer fazer daquela situação o centro da nossa vida. Eu sei porque eu sou assim também. Quando eu me apego a alguém, E a é- alguma pessoa, eu faço daquela pessoa, daquela situação, o centro da minha vida. Eu não consigo me concentrar em mais nada. Ah, se eu fazia academia, até deixo de fazer academia porque eu só consigo pensar naquilo. Ah, eu vou trabalhar e fico pensando, mas às vezes a gente tem que mudar um pouco o foco. Infelizmente, mas é verdade. Fazer com que aquela é, situação deixe de ser prioridade um pouco, né? Até mesmo porque a gente precisa seguir, né, gente? Se a gente ficar só pensando naquilo e de forma negativa, e no caso ali, né, da Déia, que minha tia, o que eu acho que é o caminho que ela precisa buscar, não sou eu, não sou ninguém para falar isso, mas é que a gente às vezes precisa superar algumas coisas e a gente precisa, dentro dessa superação, a gente precisa se conformar. A situação agora é outra. E a gente tem que entender, às vezes, não se conforma do que aconteceu. A gente não se conforma e aquilo fica muito latente dentro da gente. Eu não me conformo que a minha neta foi morar em outro lugar, E dói, né? Eu não me dói. conformo dessa separação, eu não me conformo de certamente, para a pessoa é uma perda. A E por não morte se também, como a conformar, Alexandra botou ali da morte da mãe dela, ficar vendo as fotos exatamente. todo dia, ficar martelando nessa dor, só vai trazer mais sofrimento. O que a pessoa tem que fazer? Mudar o foco um pouco, não ver tantas fotos, vai fazer outras coisas, né? E assim, a Alexandra colocou ali de saudade, e eu, metade do ano passado, a gente teve uma perda muito triste. Eu nunca tinha perdido ninguém. E eu fui para cima da cama, fiquei um mês sem trabalhar, um mês sem conseguir me mover, porque eu realmente não consegui entender aquela perda, não consegui entender aquela dor. Me fazia muitas perguntas, por quê, por quê, por quê? Como é que eu vou encarar a minha avó, sabe? Né? Porque a perda de uma filha é muito importante, é muito triste, e é uma dor terrível, e ela tinha perdido a filha dela, e eu perdi a minha tia. Então, o que que eu fiz? Eu tive um momento que eu tive que me levantar e tive que entender que a nossa vida aqui é passageira. Eu tive que entender que todos nós vamos partir, e cada um tem o seu momento, né? Cada um tem sua crença, então cada um vai entender de alguma forma se vai ter vida eterna ou não, mas que eu precisava fazer alguma coisa para seguir. Eu precisava me ocupar, eu precisava cuidar de mim, porque a gente precisa, a gente tem filhos, tem marido, tem profissão, a gente precisa seguir, porque senão, se eu ficasse jogada ali, consequentemente, os meus filhos vão sofrer mais, que já estavam sofrendo daquele jeito, meu marido vai sofrer, minha família vai sofrer, os meus amigos vão sofrer por me ver naquela situação. A dor tá aqui, muito. Às vezes eu E assim, choro, às ô vezes Gabriela, eu li sobre mas isso também, que quando a gente vive na dor, é um egoísmo também, porque é isso que tu estás citando agora. Claro que ninguém quer perder ninguém, a gente ama aquela pessoa que foi embora, aquela pessoa que partiu, mas se tu viver naquela dor, viver no egoísmo pela dor, tu vai deixar de dar atenção pro filho, tu vai deixar de dar atenção pro marido, porque é como tu acabaste de falar, a vida segue, a vida precisa seguir o seu fluxo, né? E a gente não tem como viver em cima dessa dor. Qualquer dor, qualquer frustração, qualquer bloqueio que a gente tenha, né? A gente não pode focar no bloqueio, na dor, a gente tem que focar em outras questões para conseguir superar. e assim, ó, não é fácil. Também, se fosse um outro momento da minha vida, talvez eu não iria conseguir tentar, pelo menos, superar, né? Mas a gente precisa seguir, né, da melhor maneira e tentar superar da maneira que consegue superar. Porque às vezes, gente, eu já fui assim também. Às vezes a gente se apega ao sofrimento. Às vezes, sofrimento é como se fosse nosso amigo, nosso urso de pelúcia, que a gente gruda nele para dormir, porque é confortável. Porque é mais cômodo ficar ali no sofrimento. Eu fico com pena, eu faço com que as pessoas talvez me olhem, né? E aí eu vou ficando naquela condição.
Eu já trabalhei no centro de atendimento à vítima de crime e é muito triste, assim. E tinha pessoas que passavam-se 10 anos já, que chegava até ali, né? E depois de 10 anos que ela era vítima de alguma violência, alguma coisa, ela ainda estava conectada ao passado. E quando ela relatava o que acontecia, ela entrava em estresse pós-traumático, ela revivia aquele momento como se tivesse naquele momento, ela contando aquela história, ela revivia o momento que ela sofreu, por exemplo, violência. Cada um encara de uma forma, né? Cada um tem as suas dores. Só que às vezes a gente acaba vestindo uma capa de vítima eterna, a gente bota o sofrimento aqui como um manto e gruda nele porque é mais fácil a gente ficar nele. Eu estou confortável com ele. Agora, é mais difícil eu seguir sem ele, porque eu sigo no desconhecido, eu sigo no escuro. Como é que eu vou seguir agora sem esse sofrimento? Dá medo também. Dá medo de seguir sem o sofrimento, porque a gente tá, A às vezes está acostumado a se manter. Pode A falar. superação é como tu falasse, Gabriela, é sair da zona de conforto, sair daquela posição que te deixa mais confortável, porque às vezes é cômodo, né? Não estou falando da perda de alguém, assim, em diversas outras situações de superação. Às vezes tu ficar ali naquela situação que tu não consegue superar e tu gera aquele bloqueio, tu fica ali naquela zona de conforto, porque tu se movimentar para superar vai ter que te dar uma movimentada, tu vai ter que mudar algo, tu vai ter que Exatamente. ir em busca de outra coisa, de uma situação, tipo, eu tenho medo de falar, igual eu citei quando eu fui convidada para dar palestra para os professores. Era mais fácil eu ter dito que não, porque eu tenho medo, que eu tenho vergonha, porque aí eu saía, ia para minha casa, ficava lá de boa, tarde, vendo sessão da tarde, vendo filminho, do que eu ir para lá, sentir aquela dor de barriga, aquele medo, aquela coisa me preparar, daí tu tem que estudar, é mais difícil, é mais chato. Então, tu ficar ali no teu conforto, com o teu bloqueio, como tu falou, com o teu ursinho de pelúcia agarradinho, é mais fácil, né? É mais fácil. Faltam uns 4 minutinhos só para acabar a live. Para mim não Uns- apareceu aqui. aqui no Tá. meu relógio, uns 4 minutinhos. Então, E aí, assim, assim, qualquer coisa, a gente volta com vocês, tá, gente? Se cair, a gente entra de novo. Aí vocês entram no só para mesmo link finalizar, ali. né? Só para finalizar. Tá, só para tentar uma finalizada. Mas Aí, assim, ó, pode falar. não, eu só quero concluir de uma. Eu sempre sou exemplo, né? Gosto de ser exemplo, não gosto de dar exemplo. Quando eu comecei a trabalhar no magistério, não sei se vai dar tempo de eu concluir, que eu fui para o magistério, como eu já falei em outras lives, sem ser uma opção, uma escolha minha. Minha mãe que me matriculou no magistério, porque eu era estagiária na Casan e para mim continuar o meu estágio, tá, ela foi lá e me matriculou no magistério para mim continuar estudando. Comecei no Uhum. magistério, tá, fui fazendo sem primeiro estágio numa escola de educação infantil. Acabou, Gabriela? Não, pode Quando eu falar. fui fazer meu primeiro estágio numa escola de educação infantil, era uma escola particular lá no centro, né? Eu nunca tinha entrado numa sala de aula. Nossa, eu me deparei com aquelas crianças de 2 anos, várias crianças chorando, né? Naquela fase de acolhida, de adaptação. Daí eu fui assim, entrando em desespero, assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Assim, gente, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Aí eu fui conversando, as professoras lá, feliz da vida, ai, né, aquela vibe bem legal, e aquilo ali tava tudo normal para elas. Aí eu assim, quanto tempo tu trabalha aqui? Há 27 anos. Eu assim, meu Deus, ela tá 27 anos nessa realidade. Daí eu pensei assim, meu Deus. Aí comecei a pensar no positivo. Assim, meu Deus, se ela consegue, se ela deu conta e hoje ela tá feliz, não, um dia eu vou estar feliz também. Eu pensei, não, hoje eu estou aqui, não estou acreditando, acho que eu não vou dar conta, mas um dia eu vou superar. Se ela conseguiu, eu também vou Refletir sobre conseguir. esse medo, né? Essa É, reflexão sobre o medo é importante, né? A gente a gente identificar. precisa fazer essas perguntas mentais assim. Mas é Exatamente. claro que várias situações de medo, de bloqueio, elas precisam de um auxílio de um profissional, né? A gente não pode ser é, como é que é? Não idiota, mas não pode ser insana, ter, sei lá que palavra, de achar que todo medo precisa ser enfrentado se jogando. Não, tem questões que precisam de auxílio de um terapeuta, de um médico, de um floral, de um calmante, dependendo da situação, né? Se ela é uma situação mais grave, porque tem gente que chega a passar mal, tem gente que desmaia, que dá sudorese, dependendo do bloqueio que ela tem, né?
Aí são questões mais sérias que precisam de uma ajuda médica realmente. Acho que vai acabar agora. Exatamente. Vai acabar? No meu relógio são 9 horas. Para mim não apareceu nada aqui, mas se cair, a gente retorna, então, 28 segundos. Então, vamos finalizar agora e a gente já entra agora em seguida, tá? A No gente mesmo finaliza estilo. com mais calma, sem correria. Tá bom. Então tá. Até logo agora.